Bom dia, povo de Direito do Trabalho. Coisa rápida, é porque saiu o decreto. Então, saiu o decreto que todo mundo estava esperando sobre a prorrogação das possibilidades das medidas de suspensão e redução, de suspensão do contrato e redução de jornada e salário. Bom dia. É coisa rapidinha, gente. É só para adiantar o serviço, porque eu vou falar rapidamente desse decreto, mas assim, bem rapidamente, só para ter uma noção, para quem não conseguiu olhar ainda. Depois, no podcast, provavelmente amanhã, eu então vou poder, hoje é dia 14, tá? Então quando eu digo amanhã, dia 15, provavelmente eu vou poder fazer uma análise mais detalhada, porque a gente precisa fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Mas para uma primeira análise agora, saiu o decreto 10.422, o decreto da presidência, que prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada de salário e de suspensão do contrato de trabalho e para efetuar os benefícios emergenciais. Então, o pagamento dos benefícios emergenciais. Então, vamos lá para uma análise bem básica desse decreto, o que basicamente, então ele trouxe. Lembrando que, para quem está inscrito no curso Reflexos Jurídicos da Pandemia, eu estava terminando o meu material para hoje, para a primeira aula de hoje, e já vou dar uma acrescentada nesse decreto também para já poder falar sobre ele. Eu estava falando só sobre a Lei 14.020, mas rapidamente, então, tudo pode mudar, né? Na verdade, o decreto já veio com certo atraso, essa regulamentação já estava sendo esperada. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos uma possibilidade de acréscimo de prazo. Então, um acréscimo de prazo, primeiro, não estou falando de prorrogação, acréscimo de prazo. Então, podem ser acrescidos de mais 30 dias as reduções, porque elas já eram de 90, então com mais 30, 120, e as suspensões de mais 60, chegando com isso a 120. Então, com isso, você deixa os prazos idênticos, tanto para redução quanto para suspensão. Mantém-se a ideia de que, somadas as suspensões e reduções, devem chegar a 120. Isso inclui os prazos anteriores. Então, não é que com esse decreto pode mais 120, gente. Quem já fez 90, pode mais 30. Quem fez 60, pode mais 60. Quem não fez nada, pode 120, entre redução e suspensão. A diferença é que não tem mais uma limitação para a suspensão como a gente tinha, que a suspensão era 60, redução 90, somado tudo 90. Agora é redução 120, suspensão 120. Somada suspensão e redução, 120 também. Então, nós temos no artigo 2º a possibilidade do acordo de redução para 120. No artigo 3º, prazo máximo para suspensão de 60 dias, de modo a completar os 120 dias. A suspensão, aqui, o que tem de diferente da suspensão? A gente tinha na suspensão aqueles módulos de 30 dias, então era admitido 60 dias em 2 módulos de 30, né? Podendo ser fracionado em 30 dias, então o módulo era de 30. O parágrafo único aqui do artigo 3º traz uma alteração para permitir que esses módulos sejam de 10 dias, sucessivos ou intervalados. Eu fico um pouco preocupada com essa previsão, porque a previsão dos módulos de 30 dias ela é uma previsão da lei, sabe? Então, não sei se o decreto pode ir além para esse fim, porque a previsão da lei é de que o decreto, ou seja, né, o Poder Executivo, poderia prorrogar os prazos. Então, assim, não tem uma previsão de competência delegada também para modificar esse sistema, tá? Então, a gente não tem certeza de que isso vai ser exatamente depois bem visto. Mas, em princípio, vindo pelo decreto, o Ministério da Economia, então, que é o que interessa, né, vai aceitar essas suspensões também pelo módulo de 10 dias, tá? Que antes a gente não tinha o módulo de 30, então fica pelo módulo de 10 dias. A dificuldade aqui, na verdade, é de operacionalização, nós sabemos disso, tanto para fins de comunicação, porque os acordos vão ser de 10 dias, tem mais 10 dias da celebração do acordo para mandar para o Ministério da Economia para poder receber a parcela do benefício emergencial no prazo de 30 dias daquele começo do pagamento, do acordo de suspensão. Então, vai ter o acordo de suspensão, ele pode ser, até o que eu acho mais adequado é fazer um acordo de suspensão de 30, 40, se ainda pode, né? 30, 60 agora, que
tem mais facilidade, faz de 60. Mas já prevê no acordo de suspensão que não são 60 corridos, tá? Que vão ser 60 fracionados, então pode fazer fração de 20, aí isso é questão da empresa ver o que é mais adequado. Porque como pode ser setorial, o interessante é isso, os setores vão fazendo, né? Então vai fazendo de 20 em 20 dias, até 10 em 10 dias. Eu acho 10 dias uma coisa bem complicada de operacionalizar, porque tem que informar. Mas, enfim, isso é de cada um, né? Você sabe fazer isso. Eu não tenho que fazer isso mesmo, né? Eu só vou ter que analisar depois se der errado. Então, fazer esse acordo já de um período maior e prever essa fração para depois ser feita individualmente, por exemplo, para cada setor, para cada área da empresa, né? E não fazer a totalidade agora. O que é importante lembrar aqui é que o artigo 5º, tá? Bom, o artigo 4º desse decreto prevê, então, um prazo máximo para redução e suspensão, períodos sucessivos ou intercalados, acrescido de 30 dias, de modo a completar 120. Então, esse artigo significa que aqueles que já foram feitos, que chegaram a 90 dias, podem ser feitos por mais 30. Então, não é que aqueles que já foram feitos e já chegaram a 90 podem fazer mais 90, ou mais 120, ou mais 30, ou mais 60. Obrigada, Patrícia, amiga, generosa demais. A gente precisa lembrar que esse artigo 4º, claro, esse artigo 4º eu acho que vai ser o que vai dar mais margem à interpretação diferenciada, mas aqui a previsão é do prazo máximo para celebrar acordo de redução e de suspensão, ainda que períodos sucessivos ou intercalados, de que trata o artigo 16. O artigo 16 da Lei 14.020 é o artigo que permite a prorrogação do prazo total. Tá? Então, nós temos no 7º a prorrogação da redução, no 8º a prorrogação da suspensão e no 16 a soma dos prazos. Então, o artigo 16 falava que a soma dos prazos era de 90 e o artigo 4º do decreto, por conta da delegação de competência que a própria lei prevê, permite acrescer de 30 dias. Então, não é um novo prazo de 120 dias, ou de 60, ou de 30, para quem não começou ainda, para quem já fez. Então, para quem já fez, nós temos essa possibilidade de acrescentar 30 dias. Então, a prorrogação efetiva para quem já chegou no 90 é de 30. Tá? E o artigo 5º prevê que os períodos de redução serão computados para fins de contagem dos limites resultantes do acréscimo dos prazos que tratam ali em cima. Então, os períodos de redução e de suspensão utilizados até a data da publicação do decreto. O que isso pode significar? Teoricamente, assim, tecnicamente, assim que a gente olha, esse artigo 5º significa o seguinte: quem já fez, aquilo que eu venho falando, quem já fez a suspensão, quem já fez a redução, vai somar aquilo que já fez agora ao novo prazo. Então, se fez por 60, a vantagem é que agora pode fazer por mais 60. Se já fez por 90, pode fazer por mais 30, somando essas diferenças. O que é interessante aqui, na verdade, efetivamente, é o prazo de mais 60 para a suspensão, né? Que antes a suspensão era de no máximo 60 e a redução de 90, e todo mundo ficou para no máximo 120. Então, para quem fez a suspensão até agora de 60 dias e não usou outra medida, se necessário for, porque não pode funcionar, pode usar mais 60 agora. Só que esse artigo 5º não deixa claro o que acontece com quem fez informalmente. A Amanda está perguntando se ainda não fez nada, pode fazer por 120 dias. Pode, Amanda. Só que é como eu estava falando, eu acho que é mais interessante fazer um acordo geral de previsão de 120 dias e aí definir esses módulos, porque de repente não faz 120 dias seguidos, sabe? Porque o que acontece? Quando faz esse prazo maior, se depois quer cancelar essa suspensão, essa redução, também tem que informar o Ministério da Economia, tem que chamar as pessoas de volta. Então, de repente, pode usar os 120 dias no total, mas esses 120 dias são para tudo, né? Ou para suspensão, ou para redução, ou para os dois. Então, talvez seja interessante fazer esses módulos setorizados para chegar até 120 dias, seja módulos de tempo, seja módulos de distribuição dentro da empresa dessa suspensão, tá? O que nos preocupa nesse artigo 5º, que me deixa meio tensa, que a gente está conversando em vários grupos sobre isso, é se a gente sabe que tem gente, como esse decreto demorou para sair, a gente sabe que teve gente que arriscou e fez a suspensão por mais 30 dias, porque tinha a expectativa de sair o decreto, até porque era isso que se dizia que ia fazer, né? Nesse caso, nós vamos ter o seguinte:
não dá para entender que vai retroagir exatamente, tá? Não dá para compreender dessa forma. Então, quem fez a suspensão antes de ter essa previsão, antes de ter essa possibilidade da prorrogação, então, da suspensão, então, assim, acabou em junho, a pessoa fez e seja o que Deus quiser. O Deus aqui, no caso do decreto, ai que horror, nem pensar, mas aqui, no caso aqui do decreto, a gente tem essa previsão de que aqueles que foram utilizados até a data da publicação do decreto serão computados para fins de contagem. A análise técnica desse artigo é para dizer que quem fez 90 faz mais 30, quem fez 60 faz mais 60. Então, aquilo que foi feito antes, aí sim, esse decreto se refere a uma prorrogação. Então, o decreto tem duas frentes. Quem não fez ainda pode chegar a 120 e quem já fez pode prorrogar por mais 30 se já fez os 90 ou por mais 60 se tinha feito 60, tá? E nesse caso, vai haver certamente a interpretação, e talvez isso seja necessário, e aí eu vou dizer em que caso que isso vai ser necessário, de gente que fez agora essa prorrogação. Já tinha feito e vamos ver se pega. O problema aqui é o pagamento do benefício. Porque se vai ser com pagamento de benefício, se são suspensões com previsão de pagamento de benefício, ainda que de 70%, porque 30% é ajuda compensatória e tudo mais. Mas se vai haver o pagamento de benefício, quando isso for informado ao Ministério da Economia, tem que juntar o acordo da celebração da prorrogação. E aí esse acordo vai ter sido celebrado no limbo entre a lei, né, entre o término do seu prazo e a vigência do decreto. Então, eu não sei se o Ministério da Economia vai deferir o pagamento do benefício de quem prorrogou no limbo, de quem assinou o contrato no limbo. Uma coisa é quem já tinha esgotado e agora vai fazer, na verdade, um novo por mais 30 dias. Porque não é bem uma prorrogação, na verdade, vai fazer um novo, porque as pessoas, de repente, a empresa deu férias, a empresa deu banco de horas negativo, sei lá. Uma coisa que eu não recomendo é quem deu férias, não suspende agora as férias e transforma em suspensão. Porque vai ter que fazer retroativo, né? Então, ou considera, até pode suspender as férias, mas aqueles dias de férias que foram dados como férias, tá, gente? Eles não podem ser transformados em suspensão, porque aí o seu acordo vai ter que ser retroativo, você vai ter problemas com documentação de férias. No futuro, isso tudo pode virar problema. Isso tudo pode virar demanda. Então, assim, para os próprios trabalhadores, cuidado, os trabalhadores que já estão em férias agora, porque não tinha mais como suspender o contrato, como é que foi feito o pagamento? A empresa já fez algum pagamento? Entende? Então, assim, se a empresa fez o pagamento no dia 5 agora, porque deu férias em junho, e aí fez o pagamento no dia 5 de julho, como é que faz? Não tem como receber esse dinheiro de volta. A gente vai descontar o dinheiro das férias porque vai mandar a suspensão sem saber se o benefício vai ser pago. Então, fazer retroativa a suspensão não me parece uma boa ideia para quem vai ter a questão do benefício. Quem não vai ter a questão do benefício emergencial não tem prejuízo nesse sentido, não vai fazer diferença. E quem está naquela situação, por exemplo, do aposentado, que eu vou falar hoje no podcast, que a empresa, para fazer essa suspensão, tem que pagar de forma que ele não tenha nenhuma perda de renda, sinceramente, gente, sem prejuízo para o trabalhador, não tem problema fazer, ainda que não é exatamente o mais adequado, o mais correto, o mais ideal. Não é que pode fazer de qualquer jeito, mas quando a gente analisa a ilegalidade da situação, a gente analisa se houve prejuízo. Se não houve prejuízo, não faz tanta diferença. A doutora Cristiane perguntou em relação à estabilidade para esses períodos picados. Também por isso a questão do módulo é bem complicada. Por isso é importante fazer no acordo, definir qual vai ser essa modulação, porque é de acordo com o que for previsto no acordo, tá? Então, a gente sempre falou isso, né? É de acordo com o acordado, o período acordado. Aquele período acordado é que dá a estabilidade, a garantia, a indenização tarifada, como quiserem chamar. Então, se vai fazer em módulos de 10 dias, essa indenização tarifada, ela também vai ficar vinculada a esses módulos de 10 dias. Tá? Por isso que é importante colocar a previsão. O que importa é o que realmente está no acordo. Tá? E outra coisa que eu queria dizer para vocês é que quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz ao vivo e às vezes meio que se atrapalha. Mas em resumo, o que eu acho mais importante aqui, então a questão aumenta para 120 dias. Para quem é o caso de suspensão, tem a vantagem de aumentar mais 60, mas quem já usou
90 dias somando 60 dias de suspensão com 30 dias de redução, só pode fazer mais 30 dias de suspensão, ainda que em módulos de 10 dias. Então, por isso que eu acho legal, dá para fazer 10 dias, depois mais 10, depois mais 10, e fazendo por setores, né? E até, quem sabe, trabalhar com férias nesse período, não fazer tudo. Exige uma gestão absurda da empresa, né? Uma gestão de RH, uma gestão jurídica e uma gestão contábil bem rigorosa. O que é o... Ah, sim, daí qual é a questão aqui que vai ficar o nosso grande problema? E ainda tem o seguinte, quem não vai ter, uma coisa que a gente tem conversado bastante, é que a lei estabelece a indenização tarifada, ela está vinculada ao recebimento do benefício, né, gente? É um negócio muito louco, mas ela está vinculada ao recebimento do benefício. Eu estou aqui com o artigo 10 para ler para vocês, porque eu estou sempre aberta com esses artigos aqui. A lei está eternamente aberta na minha tela, ainda mais porque hoje tem curso, então já o predominante é sobre ela. Eu peço que vocês tenham um pouquinho só de paciência comigo, porque eu estou fazendo, depois de acabar as audiências, só para não perder a maquiagem das audiências. Fica reconhecida, blá, 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 em decorrência da redução ou da suspensão, nos seguintes termos, né? Então, e fica reconhecida a garantia provisória ao empregado que receber o benefício. Então, isso já é também uma questão de interpretação. Se quem fizer redução ou suspensão, mas não tiver o benefício, tá? Talvez não tenha essa indenização tarifada, talvez não tenha direito a essa garantia. Eu não gosto nem de pensar nessa hipótese, mas é uma hipótese que existe, sabe? Porque me parece que houve uma falha na redação. Porque justamente quem não recebeu o benefício é que está numa situação ainda mais frágil. Ai, doutora Cris, eu tenho pensado muito. Realmente as noites têm sido, eu penso, de fato, penso. O que nem sempre resolve, né? Mas eu penso. Então, a gente tem essa preocupação de interpretação, até por isso eu recomendo entrarem no grupo, na minissérie de Princípios de Direito do Trabalho. Hoje vai o áudio do princípio da proteção e eu já quero falar sobre isso. Por isso que eu não tinha feito o áudio ainda, porque eu queria já fazer referência à Lei 14.020 e agora que já veio o decreto eu posso fazer também. Mas a gente fazer interpretações que dizem respeito a indúbio pró-operário. Então, assim, mas esse texto que diz que é o benefício, isso, doutora Carla Soares, por exemplo, o aposentado ficaria de fora dessa indenização tarifada, dessa questão da aposentadoria e da garantia. Mas hoje eu vou falar sobre isso no podcast. Sobre o aposentado eu vou falar especificamente hoje no podcast, tá? Antes do curso. Então, a gente tem que pensar nisso. Justamente quem não recebe o benefício emergencial, tirando o aposentado, que só pode fazer o acordo se ele não perder renda, mas quem já está numa situação que não recebe é que justamente precisaria dessa indenização tarifada. Então, me preocupa bastante qual seria a finalidade social da norma, afinal. Qual é a finalidade social dessa indenização tarifada, que não é propriamente garantia, porque a única garantia é do deficiente, né? Então, e por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, o artigo 7º, gente, desse decreto. O artigo 7º, na verdade, é o que está me deixando mais tensa. O artigo 7º condiciona o pagamento do benefício emergencial à disponibilidade orçamentária. E aí, tá? Então, absorvam. Concessão e pagamento do benefício emergencial fica condicionado à disponibilidade orçamentária. Depois eu vou ler o que tem no meio disso, mas absorveram? Primeiro o seguinte, gente, qualquer benefício pago pelo governo está sujeito à disponibilidade orçamentária. Só que nós estávamos imaginando, pois é, Bruno, nós estávamos imaginando que para os benefícios, se você cria uma lei que apresenta o pagamento de um benefício, é votado esse valor é escolhido, esse valor é calculado, e já se tem mais ou menos ideia do número, porque agora já se sabe mais ou menos o número de acordos feitos, você está imaginando que essa disponibilidade orçamentária já existe, porque senão não tinha lei nem decreto para pagamento disso aqui, nem medida provisória, né? Mas, é claro, qualquer pagamento feito pela União está sujeito à disponibilidade orçamentária. Então, precisaria dizer que está sujeito à disponibilidade orçamentária? Então, vamos ver o que tem no meio, para a gente ver por que talvez isso esteja previsto. A concessão e o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e do benefício emergencial mensal de que tratam os artigos 5º, 6º e 18 da Lei 14.020, né? O artigo 5º e 6º é o que trata do benefício emergencial, tá? Observadas as prorrogações de prazo previstas neste decreto, ficam condicionadas às disponibilidades orçamentárias.
Então, o que a gente fica pensando? Então, pode ser que para prorrogação não tenha dinheiro, ao que eu pergunto. Então, o que adianta permitir a prorrogação? Se não vai ter dinheiro para o benefício emergencial. Não é? Mas a previsão é, se não tiver dinheiro, não vai rolar. E a preocupação é que esse artigo faz referência não só à prorrogação, né? Não só a prorrogação, mas aquilo que já foi pedido em função da lei. Então, mais ou menos isso que Alves aqui, J. Vitor Alves, está dizendo para mim, utilizar da prerrogativa para não continuar o pagamento. Então, sai o decreto permitindo a prorrogação, que é uma demanda mesmo do mercado econômico, né, do mercado dos empregadores, é uma demanda. Essas alturas já é uma demanda dos sindicatos também, porque tem gente que não tem o que fazer. Isso, Cristiane, orçamentária vem de orçamento. Então, primeiro você imagina que foi feito um planejamento orçamentário. Então, se não tem orçamento para pagar mais esses 30 dias ou mais, o pior, né? Se não tem orçamento para quem ainda... Tem gente que fez 60 e que vai fazer mais 60. Com módulos. Aí a União vai dizer, olha, para esses 3 módulos de 10 dias tem, para os outros módulos de 10 dias não tem. Só que não traz a solução. Porque a lei não diz o que acontece quando o benefício emergencial não vier. Então, a lei não estabelece isso, uma penalidade. Então, nós temos sim um limbo, porque fica essa situação, isso mesmo, Bruno, nós temos um limbo, porque a lei não diz assim, caso faça tudo certo e não tenha dinheiro, o que acontece? Caso faça tudo certo e não venha o benefício emergencial, o que acontece? Nós não temos essa previsão. E o artigo 7º meio que permite o não pagamento, que é uma coisa que a lei não fala. A lei não fala nisso. Eu estou dizendo isso porque vocês estudam direito, vocês são operadores jurídicos e vocês vão considerar o seguinte. E o ato jurídico perfeito? Aquilo que já foi remetido com base na Lei 14.020 para pagamento do benefício. E mais, um decreto pode limitar aquilo que a lei não limita? A previsão da lei era justamente, e eu voltarei a ela aqui para finalizar, porque nós temos muita coisa para estudar ainda, então meu objetivo, gente, inclusive eu posso, quando eu gravar de novo, quando eu gravar o podcast sobre isso, eu posso falar outras coisas, tá? Pelo amor de Deus, não tomem como verdades e escutem as outras pessoas que devem estar dizendo coisas completamente diferentes e ao contrário do que eu digo, e tá tudo certo, porque o direito é lindo exatamente pela dialética e retórica e argumentação. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo do artigo 8º. Salvo se, por ato do Poder Executivo, for estabelecida a prorrogação do tempo máximo dessas medidas ou dos prazos determinados para cada uma delas. Então, gente, é uma prorrogação da medida ou do prazo determinado. O decreto pode prorrogar. A previsão de competência delegada era para prorrogação, não para limitação do direito, não para limitação das medidas. Bom dia, Rafaela, bem-vinda. Estão os áudios todos no podcast Drops de Direito do Trabalho, no Spotify e no Castbox. Se você acompanhar aqui no Instagram, sempre que tem um novo áudio, eu sempre faço a divulgação, a publicação aqui, tá? Então, gente, nós temos essas previsões aqui do que pode ser feito pelo decreto para prorrogação, mas estamos todos aqui fazendo brainstorm, né? Todos juntos, a gente vai lendo, vai pensando no assunto. Eu estava fazendo audiência, também estava pensando em outra coisa, mas como tem o curso de à noite, eu tenho que também focar esse estudo para ajudar o pessoal a pensar sobre isso, né? Mas a nossa previsão aqui, realmente, e inclusive a possibilidade de cancelamento, né? Ela tem uma previsão, a lei faz uma previsão de quando a gente pode cancelar a suspensão e a redução, então tem essa previsão, né? Só que isso, a cessação do estado de calamidade pública, data estabelecida como termo de encerramento, data de comunicação do empregador que informe a decisão de antecipar o fim do período. Não tem uma possibilidade de cancelar pela falta do pagamento do benefício emergencial, por exemplo.
Então, isso realmente é algo que nós vamos ter que pensar bastante. Temos várias coisas para pensar, né? Temos para pensar como é que fica a situação de quem não vai receber o benefício e vai ter essa prorrogação, se continua tendo a garantia ou não, porque isso está lá na lei, mas especificamente aqui sobre o decreto, o que nós temos de bom, essa prorrogação dos 30 dias ou dos 60, né, para o prazo máximo de 120, não há uma previsão de retroatividade do decreto, gente, já pensou? Nossa. É porque, assim, é uma agressão jurídica. Meu pai, professor de Direito Constitucional, pira na batatinha, né? O decreto retroagir a data da lei não dava. Se queria fazer o decreto, fizessem logo, né? Demoraram para fazer o decreto. O decreto realmente veio bem atrasado, né? A lei é do dia 7 e, assim, você fala, ai, nossa, não deu nem 10 dias. Gente, 10 dias é o prazo que as empresas têm para informar para o Ministério da Economia para o pagamento do benefício emergencial ser daquele mês. Inclusive também para informar o sindicato. Me parece... eu vou, assim, como defensora de direito coletivo que sou, que por acordo coletivo nós podemos pensar, então, na possibilidade de retroagir. Tá? Então, assim, por acordo coletivo, fazer a suspensão ou redução retroativa ao dia seguinte da lei, por exemplo, né? Enfim, ou para quando acabou o prazo, tem gente que o prazo já acabou faz mais de 10 dias. Então, a doutora Volha disse que teria previsão retroativa. Pelo que eu vi, ela falou num grupo que eu faço parte, que ela acha que continua valendo a previsão retroativa, que esse artigo 5º dá a possibilidade de retroatividade. Eu não consegui ver essa retroatividade. Eu acho que por acordo coletivo, você consegue dar validade por um acordo retroativo. Por um coletivo dá para dar validade para um retroativo. Só que tem a questão do benefício emergencial. E como o benefício emergencial obedece toda uma burocracia para operacionalizar, eu não sei se o Ministério da Economia vai aceitar retroativo. E aí não é uma questão de, se o Ministério da Economia não aceitar retroativo para pagamento de benefício, não quer dizer que ele vai dizer, então eu só pago a partir dessa data. Ele vai dizer, esse não vale. E não vai pagar é nada. Não é assim, é retroativo para o dia 8, então assim, é retroativo para 1º de julho. Manda agora. Não pode ter retroativo, não vai ter direito ao benefício. Vão ter que fazer outro com a data a partir de 14 de julho, aí sim, porque o decreto é de ontem, a partir de 14 de julho, e informar em 10 dias. E os dias passados, limbo. Limbo, nesse caso, gente, é problema da empresa. Por isso que eu tô falando, Carla, é a comunicação em 10 dias. Então, essa comunicação em 10 dias que tem que ser feita, para quem fez lá atrás, não adiantava mandar nos 10 dias porque não tinha previsão de prorrogação. E agora já passaram 10 dias. Então, ainda que tenha feito retroativo, nós vamos ter esse problema. E inclusive, várias empresas ficaram esperando sair retroativo. É isso mesmo. Então, o que eu estou imaginando até é que, de uma certa forma, isso vai ser usado para indeferir alguma série de benefícios, entendeu? Então, qualquer pessoa que mande um pouquinho diferente do que está previsto, não vai dar. Fizeram retroativo, a interpretação é de que não é retroativo. Pode até ser retroativo, eu não vejo problema em ser retroativo para quem não vai pagar o benefício emergencial. Para quem está recebendo ajuda compensatória no valor integral, dependendo da situação, não vai ter problema ser suspensão retroativa ou a própria redução retroativa. O problema é o benefício emergencial, porque você faz retroativo, mas não obedeceu o prazo de 10 dias, já vai dar problema. Você faz retroativo, ainda que obedeça o prazo de 10 dias, o Ministério da Economia pode dizer que não vale porque é de data anterior ao decreto. Eu não sei se vão ser admitidas prorrogações datadas de antes do decreto. Não sei. Então, quem fizer, me conta. Por favor, quem fizer, me conta, porque essa parte eu não tenho como saber, como eu sempre falo, só chega para mim quando dá errado, e nesse caso a gente espera que as pessoas recebam e que dê certo, tá? Exatamente. O governo sabe se foi para coletivo ou individual, porque tem que, na informação, manda o acordo. Então dá para saber. Mas para fins de benefício, eu acho que aí não vai fazer diferença, para fins de benefício, tá? Então é isso, gente. Por enquanto é isso. Eu vou estudar mais, porque é isso que tem, né? Vou estudar mais e depois eu vou fazer daí no áudio. Só quis deixar aqui alguma coisa para vocês terem no dia de hoje já, tá? No melhor estilo aconteceu, estamos aqui falando. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, eu gosto de estudar antes de falar, mas eu achei o decreto, em geral, bem autoexplicativo. E o que ele não é autoexplicativo, eu acho que a gente tem que realmente analisar com muita cautela e fazer uma leitura o mais tradicional possível, sabe? Não sei se vai dar para inventar, porque eu acho que quem inventar muito pode ficar sem o benefício, tá? Mas eu vou pensar mais um pouco, vamos ver mais algumas coisas e no final do dia, se tiver áudio, eu aviso para vocês, mas como hoje à noite eu vou dar aula, talvez saia amanhã de manhã, tá bom? Obrigada, gente, bom dia para todo mundo. Beijo!